Os 144.000 de Apocalipse, o que dizem as seitas? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Apocalipse 7.4-8. O livro de Apocalipse tem sido alvo, através dos séculos, de muito estudo, equívoco e conjectura. Muita literatura tem abordado o assunto, procurando identificar os credenciados dos 144.000, outros entendem de forma figurativa, pesa-lhes a favor a forte linguagem figurada de todo o livro de Apocalipse. Nesse ambiente, temos alguns conceitos que devem ser observados. Entre nossos irmãos existem pontos de vistas diferentes sobre o período e o significado das informações contidas em Apocalipse. Nosso objetivo não é definir dogmaticamente quem são os 144.000, principalmente porque isso dependeria de uma visão escatológica predefinida. Mesmo no nosso meio temos representantes de diversas denominações evangélicas, que naturalmente têm pontos de vistas diferentes no campo escatológico. Em uma perspectiva global do livro de Apocalipse poderíamos ter uma visão preterista, histórico, futurista, simbólica ou abrangente. Na visão futurista encontramos outras subfacções, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, quiliásticos. Com efeito, conforme nossos irmãos entendem esses conceitos, refletirá no significado dos 144.000. Nosso objetivo neste artigo é dispor ferramentas para evangelização e resgate do sectário, independente da escola escatológica. Portanto, queremos enfatizar nesse artigo que não é o grupo dos 144.000. As seitas identificaram esse número com um grupo especial, geralmente identificado com seu grupo, ou pessoas especiais de seu próprio grupo. Seitas mudaram conceito diversas vezes. As Testemunhas de Jeová desde sua fundação, 1870, tiveram conceitos diferentes sobre esse número no decorrer de sua história. Inicialmente afirmavam que esse número era composto dos salvos entre mais 33 DC e 1914, quando então a igreja seria arrebatada, assim pensava Russell. Deve ser observado que ensinavam que a apostasia reinou entre o ano 100 e 1870, afirmavam que a igreja desintegrou nesse período. A partir de 1930 começaram a ensinar que havia duas classes, uma ungida, também chamada de pequeno rebanho, composta de 144.000 pessoas e uma secundária chamada de grande multidão. Afirmam que todos os benefícios adquiridos através do sacrifício sacerdotal de Cristo Jesus, e o Novo Pacto e todas as implicações do Novo Testamento são destinados exclusivamente aos 144.000. Também afirmam que esse número é constituído de cristãos ungidos pelo Espírito. Esses cristãos ungidos foram arrolados desde o Pentecostes até a década de 1930, afirmam as Testemunhas de Jeová. A expectativa era de que em 1925 ocorresse a ressurreição dos santos do et também o traslado dos 144.000. Contudo, nenhuma dessas expectativas tornou-se verdadeira. O crescimento numérico das Testemunhas de Jeová demonstra a fragilidade de suas profecias. O relatório mais antigo que registra o número de TJ que professavam fazer parte do restante ungido, classe das TJ que creem que vão para o céu, remonta a 1935, foram contadas 52.465 testemunhas. Além disso, quantas TJ haviam morrido desde sua fundação, 1870? Se alcançaram 70.000 TJ desde sua fundação, teríamos um saldo de 74.000, para completar os 144.000. Será que apenas 74.000 pessoas tornaram-se cristãs entre o Pentecostes, mais 30 DC, e o surgimento do movimento Russelita, TJ, em 1870? Não. Se apenas 78 pessoas por ano tornassem cristãos, o número de 144.000 já estaria completo. Adiante veremos, através do livro de Atos, o crescimento do Evangelho. Os adventistas também divergem através da história o conceito que tem desse número.
Inicialmente afirmavam semelhante às testemunhas de Jeová, que sua igreja comporia a última chamada à graça, compondo o número literal de 144.000. Em outros escritos já ventilaram um conceito figurativo, alegando que os 144.000 serão pessoas especiais, eleitas nos últimos dias. Ellen White pensava que esse número estava vivo em sua época, e os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz 2. Com o tempo suas expectativas se desvaneceram, semelhantemente às testemunhas de Jeová. A Igreja Adventista, tradicional, procura atualmente dar uma interpretação simbólica ao número, pelo menos não determinando seu significado final. Divergências internas no entendimento das seitas. Além disso, esse tema é motivo de rivalidade no seio adventista. Os adventistas da Reforma contestam os adventistas conservadores dizendo, contudo, parece que quanto mais perto a profetisa chega ao fim de sua vida, mais incerteza parece demonstrar em relação aos que comporão este grupo especial. Em declarações alternadas, ela simplesmente se refere a este número como uma classe especial, sem especificar se ele deve ser considerado um número literal ou apenas simbólico daquele grupo especial de pessoas que estará vivo e preparado para o encontro com o Senhor quando ele vier. 3. Os reformistas creem que os 144.000 são compostos dos remidos por intermédio da pregação das 3 mensagens angélicas em um período que se estende de 1844 até ao fim do tempo apocalíptico. Como este ensino afeta o crescimento espiritual do movimento da Reforma? Ironicamente, a própria Igreja Adventista responde, e a resposta logo se torna evidente. Se alguém acreditar nisto, terá pouco entusiasmo pelo evangelismo ativo. Os membros podem assentar-se complacentemente, e dizer, e logo o Senhor derramará o seu Espírito sobre nós, e a obra rapidamente será concluída, afinal, muito poucos serão salvos, de sorte que se você apenas estiver no navio da Reforma, tudo estará bem. 4. Além disso, há outras implicações, que consideraremos mais à frente. Também as testemunhas de Jeová têm dificuldades em explicar como 50% dos 144.000 foram lotados entre apenas 1870 e 1935, 65 anos, em contraste com a período da Igreja, até aquele tempo, mais 30, 1870 DC, e ainda arrastam cerca de centenas de outros ungidos, mesmo na véspera do século XXI. A argumentação básica para as TJ afirmarem que os 144.000 não são os israelitas naturais refere-se à listagem encontrada em Apocalipse ser diferente das demais listagens encontradas no Et. A alteração na ordem destas 12 tribos não autoriza uma interpretação antissemita. É necessário lembrar que existem cerca de 20 listagens destas tribos no Antigo Testamento e uma considerável parte delas está alistada em ordens diferentes. Gênesis, capítulo 35. Versos 22 ao 27. Gênesis, capítulo 46, versos 8 ao 27. Gênesis, capítulo 49. Êxodo, capítulo 1, versos 1 ao 6. Números, capítulo 1, versos 5 ao 17. Números, capítulo 13, versos 4 ao 16. Além de tudo isso, que implicações teológicas e doutrinárias desencadeiam sobre essas afirmações quanto a quem afirmam as seitas serem os 144.000? Implicações que os sectários não consideram. Somente 144.000 receberão as promessas relacionadas à nova aliança. Se essa afirmação fosse correta, teria sérias implicações. O Novo Testamento seria restrito a apenas 144.000, em contraste com o Antigo Testamento que foi amplo. Em sua inauguração, Moisés tomou parte do sangue e aspergiu sobre o povo, e então, tomou Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre o povo, e disse, e eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras, eis 24.8. Sobre quantos foi aspergido aquele sangue? 600.000 homens que podiam sair à guerra em Israel, responde às Escrituras, NM 1.45,46. Cerca de 4 vezes mais o número 144.000, isto sem contar mulheres e crianças, talvez o número esbarrasse a 2 milhões. O Novo Testamento seria inferior ao Antigo Testamento. Se apenas 144.000 fossem o alvo do NT, esse seria inferior ao Et. As Escrituras ensinam que o Antigo Testamento é uma figura do NT.
CL 2.17, HB 10.1. A eficácia da segunda aliança é profetizada em Jeremias 31.31, 34. Seu cumprimento está registrado em Mateus 26.28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A nova aliança abrange todos os que creem, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17.20. Se apenas 144.000 fossem salvos, o Senhor Jesus teria esclarecido isso. O Senhor não limitou a quantidade de moradias na casa do Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14.2-3. Se não fosse assim, se houvesse um limite, um específico número daqueles que ele levaria para si mesmo, então ele teria dito isso. Se apenas 144.000 fossem salvos, os apóstolos teriam afirmado isso. Não encontramos nenhuma informação quanto ao número dos salvos, ou algum alerta de que esse número estava se esgotando. Notemos que 144.000 é um número que facilmente foi alcançado nos tempos apostólicos. Se apenas 1.600 pessoas tornassem cristãs por mês, teríamos os 144.000 em cerca de 7 anos. Portanto, seria necessário que os apóstolos ensinassem que apenas 144.000 iriam para o céu. Há alguma evidência de um crescimento evangelístico no primeiro período da Igreja? Encontramos a resposta em Atos dos Apóstolos. Os seguintes versículos apontam para o crescimento da Igreja: Atos 2.41,47, 4.4, 5.14, 16, 42, 6.7, 8.4, 6, 11.21. Note que até aqui houve espetacular crescimento, mas o apóstolo Paulo ainda não havia iniciado seu ministério aos gentios. Além disso, temos evidências que afirmam que o período entre o capítulo 2 e o capítulo 11 foi de cerca de 15 anos. A partir do capítulo 13 vemos o registro do crescimento da Igreja por apenas um ângulo, o ministério de Paulo. Ainda assim, é registrado o surgimento de dezenas de congregações, e Atos 13.4, 5, 13,14, 14.1, 6, 25, 15.41, 16.5, 18.9, 10, 28.30, 31. Os apóstolos teriam ensinado uma segunda categoria de salvação para os excedentes. Cerca de 30 anos após o Pentecostes, encontramos o apóstolo Pedro escrevendo à igreja: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Lembre-se que se apenas 100 pessoas por semana tivessem aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, 100 vezes 4 vezes 12 vezes 30 é igual a 144.000, já teríamos 144.000. As evidências indicam que esse número havia sido ultrapassado cedo na história da Igreja. Se apenas 400 pessoas tornaram-se crentes por mês, totalizaria 75.000 em apenas 15 anos, antes, portanto, de Paulo iniciar seu ministério. Estatisticamente, o número dos cristãos ungidos, nos primeiros anos do cristianismo já ultrapassaram muito a cifra de 144.000. Um outro testamento seria necessário. E é exatamente isso que ensinam as TJ, no livro Revelação: seu grandiosos clímax está próximo. Escreveram, portanto, é evidente que a abertura desses rolos divulgará requisitos pormenorizados de Jeová para a humanidade durante os 1000 anos. Por aplicarem na sua vida os regulamentos e os mandamentos desses rolos, os humanos obedientes poderão prolongar seus dias, alcançando por fim a vida eterna. Serão dirigidos incontáveis milhões de estudos, baseados na Bíblia e nos novos rolos. 5. As implicações dessa afirmação são gravíssimas. Estão dizendo que um outro evangelho será escrito para instruir ao caminho da salvação. O apóstolo Paulo alertou sobre esses ensinos: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. GL 1.69. A humanidade tem somente um caminho para satisfazer a justiça divina: crer no evangelho. A nova aliança é a resposta de Deus para o homem, o plano de salvação. Devemos considerar o motivo da vinda do Verbo. Lemos em 1 João 1.1-2, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada através de Jesus Cristo. Temos aqui o plano da salvação. Esse plano não está limitado a algum número, antes, é oferecido a todo homem através do Evangelho. Resumo das implicações. O Novo Testamento não está limitado a 144 mil cristãos. A antiga aliança era uma sombra da nova aliança, que tem superior eficácia, devido ao precioso sangue de Jesus Cristo. Os salvos são compostos de crentes, não há um número revelado. O número de 144 mil cristãos foi facilmente alcançado nos tempos apostólicos. Ao completar esse número, se outra classe surgisse, isso seria comentado pelos apóstolos. Se outra classe de salvos estivesse em pauta, isso seria um mistério importantíssimo, e claramente revelado pelos apóstolos. Em todos os casos, russelitas e adventistas precisam formar um outro evangelho para regulamentar a salvação da segunda classe, e tal salvação é adquirida pelas obras. Estes pontos são graves heresias. Em Cristo Jesus há um plano de salvação, único e suficiente. A vida eterna está relacionada com este plano. Não há uma elite e uma plebe como querem as testemunhas de Jeová ou adventistas.